Olá, querido. O propósito da lição desta semana é ensinar-nos em que consiste a paz que Jesus oferece, que é fruto do Espírito Santo. Começaremos analisando Romanos 5:1. Diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O pensamento apresentado por Paulo é que a paz é um presente, é um fruto, um presente que Deus dá àqueles que foram justificados por meio da fé em Jesus. Vamos analisar a palavra justificados. Literalmente, esta palavra significa ser feito ou ser declarado justo. Antes de ser justificados, éramos injustos, éramos inimigos de Deus, corríamos atrás dos prazeres da carne, não nos importávamos com aquilo que Deus sentia ou pensava, simplesmente vivíamos como se Deus não existisse. E isto, embora o ser humano pecador não tivesse consciência disso, isto lhe trazia sentimento de culpa, não o deixava ser feliz. Mas ao ser justificado, aí somos perdoados, somos aceitos por Deus, reconciliados, restaurados ao relacionamento de amor com Deus que tínhamos perdido por causa do pecado. E qual é o resultado? Temos paz com Deus, diz São Paulo no texto que acabamos de ler. Por que temos paz? Porque o pecado nos tinha feito culpados e vivíamos desesperados em realidade. O que nos colocava em guerra com Deus era o pecado. Agora, a justificação retira a culpabilidade do pecado e, uma vez que o obstáculo foi retirado, vem a paz que inunda o coração. Não há nada mais importante para uma pessoa que ter paz com Deus. Querido, você pode ter todo o êxito do mundo que quiser, mas se não estiver em paz com Deus, de que vale? O mais importante nesta vida, então, é sermos reconciliados com Deus. A segunda parte da lição nos leva a meditar em São Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Este versículo não fala de paz, fala de descanso para a vossa alma. Também este versículo não dá a entender, como o versículo de Romanos, de que o descanso é um presente divino que você recebe gratuitamente. Mas este verso diz: tomai o meu jugo e aprendei. É interessante que, se queremos a paz desejada, se anelamos o descanso para a alma, são coisas necessárias, 3 coisas. Em primeiro lugar, ir a Jesus levando as nossas cargas e pesares, a nossa falta de paz, o tormento do coração cansado, enfim. Em segundo lugar, devemos levar o jugo de Cristo. Em que consiste este jugo? Em muitos lugares da Bíblia, o jugo tem conotações negativas relacionadas com a escravidão, a opressão nas mãos dos inimigos. No entanto, o jugo tem também outro significado que nos convém revisar com atenção. O versículo que acabamos de ler indica que Jesus leva um jugo, seu jugo. Levai meu jugo, disse ele.
O Senhor compara-se com um animal de carga que é enjugado por seu amo para prestar um serviço. O jugo é colocado sobre a serviço do animal e este não tem possibilidade de se mexer sozinho, não pode realizar ações com liberdade, mas é conduzido por outro. O Senhor se compara com um animal que não tem liberdade para fazer o que ele quer, mas que faz a vontade de outro. A sua condição de servo humilde e obediente fica aqui claramente figurada. Ele disse isso em João 5, 19 e 30. Veja. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Agora, bem, estas palavras do Senhor nos comprometem totalmente, porque se Ele não podia mover-se independentemente, quanto menos você e eu. Quando Jesus disse para a gente, levai o meu jugo, Ele nos estava apresentando algo imperativo, mas ao mesmo tempo nos está mostrando o único caminho para conseguir a paz e o descanso da alma. Como? Muito simples. Olha, um jugo não pode ser levado por um só animal, mas tem que ser levado por dois, um em cada extremo. Num deles está o Senhor Jesus e no outro Ele espera que esteja eu ou você. Jesus não teve liberdade de se mover sozinho quando estava neste mundo. Você também não a tem, nem eu. Então, querido, como é que às vezes nos atrevemos a fazer as coisas como se estivéssemos sozinhos? Como é que nos atrevemos a empreender tantas coisas para Deus, entre aspas, quando em realidade não são para Deus, são para nós mesmos? Uma das primeiras coisas que aprender de Jesus é que ao sermos convertidos, passamos a carregar o jugo do Senhor. Fomos libertados por Ele, mas agora fomos enjugados a Ele. Apenas fomos livrados de Satanás e do pecado e já nos esperava o jugo de Cristo. Desde aquele momento, saibamos ou não, aceitemos ou não, o jugo está aí. E no extremo está o Senhor Jesus e no outro extremo precisamos estar nós. No entanto, é possível que muitos de nós tenhamos rejeitado este vínculo com Jesus. As palavras de Jeremias talvez nos alcancem a nós hoje. Ele diz em Jeremias 2:20: ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras. Dizias tu: não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deleitavas e te prostituías. Oh querido, não sei quando nem como pode ter acontecido isso. Talvez fosse aquela vez que você decidiu não perdoar o seu irmão, ou talvez quando você foi malcriado com seu pai, talvez foi quando você se separou de sua esposa e inventou 1000 argumentos para justificar esse fato, ou quando você se levantou com violência contra aquele chefe difícil de suportar, ou talvez quando você se rebelou contra as palavras do Senhor que lhe foram ditas por aquele irmão simples da igreja. Não sei quando nem como, mas em algum lugar da sua história, de seu caminhar com o Senhor, o jugo ficou vazio no lugar onde deveria estar a nossa cabeça. As cojundas foram soltas, a sua cabeça recuperou a liberdade e o jugo de Cristo foi abandonado. Mas você precisa saber que o Senhor ainda
espera você, me espera a mim. Deus não quer ver um discípulo de Cristo sem jugo, como não quis ver o seu próprio filho sem jugo. Oh querido, não te faz bem a liberdade sem Cristo. Porque não é liberdade, é destruição, é morte. Você não sabe andar sozinho. Você não pode usar bem a liberdade sozinho. O Senhor Jesus tem para você um caminho cheio de bênçãos, de frutos. Mas se Ele não for com você, você não chegará a nenhuma parte. É a única maneira de ter paz, que é o fruto do Espírito. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o domínio próprio não é simplesmente a força de vontade humana. O verdadeiro domínio próprio é o fruto do Espírito, otorgado por graça àqueles que procuram o Senhor. Veja, Deus deseja que nós tenhamos domínio sobre todas as tendências naturais da carne. O Espírito Santo veio para produzir em nós o fruto do domínio próprio que precisamos para controlar as paixões da nossa natureza. Precisamos estar seguros de que o Espírito Santo conserva o controle, tem o controle sobre as nossas ações, os apetitos, as ambições e os pensamentos. Precisamos estar seguros de que o Espírito Santo, vivendo em nós, manterá o domínio sobre as emoções, os estados de ânimo, a imaginação, os desejos, enfim. Pode crer que o Espírito Santo em você conservará o domínio de seu temperamento, da sua língua, de seus talentos, de seu dinheiro, de seu tempo? O domínio próprio é fundamental na vida cristã. Porque um discípulo é aquele que aceita voluntariamente a disciplina do seguidor de Jesus Cristo. As palavras discípulo e disciplina têm a mesma raiz no idioma original. Veja, você está completamente errado, enganado, se você acreditar que é um discípulo, mas não reconhecer que o discipulado envolve aceitar a disciplina do verdadeiro seguidor de Jesus. Se você quiser aprender a arte do domínio próprio, precisa começar submetendo-se ao domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo quer dar para você equilíbrio, domínio próprio, ajudar a negar-se a si mesmo, dar-lhe autodisciplina que capacitará você para controlar-se diante da tentação. O domínio próprio é uma parte da tua herança espiritual. O Espírito Santo está desejoso de ajudar você a viver uma vida cristã vitoriosa. E João 2, 15 e 16 apresenta o ideal de Deus para os discípulos de Cristo. Diz o seguinte, veja: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberbia da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O grande problema é entender como trabalha o Espírito para produzir em nós o fruto do domínio próprio, que em realidade está entrelaçado com o fruto do amor, a paz, a benignidade, enfim. O pior que pode acontecer com você é pensar que somente porque você ora, estuda a Bíblia de manhã, já o fruto do Espírito vai aparecer na sua vida. Bom, a devoção pessoal é básica, mas, querido, não é suficiente. Então, como é que o Espírito produz as boas obras em você? Vejamos. Existe muita confusão em relação a este assunto. Quem é
aquele que exerce o domínio próprio em você? É o Espírito ou é você? É o Espírito aquele que exerce o domínio próprio nas horas da tentação? Ou você somente recebe a vitória como um fruto e você não faz nada? Quem é que exerce o domínio próprio? É você com a ajuda do Espírito? Ou é Espírito em você sem tua participação? Qual é a participação humana? Ter fé é só ficar de braços cruzados esperando que Jesus controle tua vida e te leve para longe da tentação? Aonde fica a participação humana? Qual é o verdadeiro papel da força da vontade? O apóstolo Paulo explica este assunto de maneira simples. Veja, quando nós vamos a Jesus e convivemos com Ele, Jesus faz parte da nossa vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito habita em você. Jesus habita em você na pessoa de seu Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios 6:19, diz: ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo? O que sucede então? O Espírito Santo está morando em você. Aí ele obriga você a fazer as coisas certas, mesmo você não querendo? Não, querido, não é assim. Você não se transforma numa máquina ou num robô que está obrigado a fazer algo contra a sua vontade. O que acontece é algo maravilhoso. Quando você permite que Jesus forme parte da sua vida, quando você permite que o Espírito Santo habite no seu coração, ambos passam a ser como uma só pessoa. As vontades se juntam. Já não vivo eu, diz Paulo, mas vive Cristo em mim. E aonde vai você, se Cristo é agora aquele que vive em você? E o que agora vivo na carne, continua dizendo o apóstolo, espera um pouco, não acaba de dizer já não vivo. Como então ele acrescenta, e agora vivo? No final de contas, vive ou não vive? Esta é a maravilhosa realidade do cristão. Veja, quando você vive uma vida de comunhão diária com Jesus, a vontade de Jesus e a sua vontade humana se juntam. São duas vontades numa só vontade. Os desejos de Jesus são teus desejos e teus desejos são os desejos de Jesus. Então, quando chega a tentação, quem é aquele que toma a decisão? É Jesus ou é você? É você, mas é Jesus. Quem é aquele que se retira dos caminhos do pecado? É você ou é Jesus? Quem é aquele que exerce o domínio próprio? É o Espírito em você ou é você no Espírito? Oh, querido, a tua comunhão com Jesus é tão profunda, a tua convivência com Ele tão íntima, que as duas vontades se transformam numa só vontade. A vida que agora você vive, vive na fé do Filho de Deus. Isto o confirma o Espírito de profecia quando diz: quando a vontade é colocada, é posta do lado do Senhor, o Espírito Santo toma essa vontade e a unifica com a vontade divina. Isso está em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 694. Você percebe? O domínio próprio não é um domínio próprio teu. Nenhum trabalho exclusivo do Espírito. Nem um pouco seu, um pouco do Espírito. É um só esforço, uma só atitude, uma só decisão. O Espírito e você fundidos numa só vontade, chamada vontade santificada. O segundo ponto da lição nos leva a considerar a vida de José. Este jovem decidiu que o Espírito Santo tomaria controle da sua vida. E o resultado disso foi uma vida de vitória. Não sucumbiu diante da tentação. O fruto do domínio próprio apareceu na vida de José. E ele soube dizer não ao pecado. A história de José é uma história de sonhos. A Bíblia chama ele de José, o sonhador.
O centro de seus sonhos era Deus. Veja, aquela tarde, quando seus irmãos o venderam e ele foi levado para Egito, uma terra distante, ele olhou pela última vez desde a colina para as tendas do seu pai e fez uma promessa a Deus: Senhor, eu não sei aonde vou, eu não sei para onde me levam, mas aconteça o que aconteça, custe o que custar, eu nunca deixarei de te amar. As pessoas podem tirar minha liberdade, podem querer acabar com meus sonhos, podem arrancar meus braços, as pernas, inclusive podem me distanciar da minha família. Eu vou para um país onde não tenho amigos, ninguém me conhece, vou como um escravo, talvez para começar lavando pratos, limpando banheiros, mas Deus meu, vou contigo, e acontece o que acontecer, nunca deixarei de te amar. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que se um cristão vive uma experiência diária de comunhão com Jesus, o fruto do Espírito será um resultado natural. Comecemos analisando Lucas 6:44. Diz assim: porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendimiam uvas. Sabe, me impressiona o verbo conhecer. A árvore é conhecida por seu fruto. Em grego, o verbo conhecer é ginosko, que significa mais do que simplesmente conhecer a aparência exterior. Ginosko envolve também o conhecimento dos sentimentos, daquilo que vai por dentro. E Jesus disse que podemos saber qual árvore é a que temos diante de nós, observando o fruto dessa árvore. Pensemos com mais detalhe nesta ilustração do Senhor Jesus Cristo. Suponhamos que não conhecemos nada acerca de árvores frutais. Jamais vimos um pé de laranja, por exemplo, ou um pé de figo, ou de banano. Não conhecemos nada de fruta, quer dizer, de árvores. Conhecemos a fruta, mas não a árvore. E um dia nos levam a um pomar cheio de árvores frutais e nos pedem que identifiquemos qual é qual. Como saberemos qual é qual se nunca vimos nenhuma árvore frutal? Jesus disse que há uma maneira de saber. Qual é essa maneira? Espera que apareçam os frutos. Porque a árvore se conhece pelo seu fruto. Quando o tempo chegar, o figo vai produzir figo, o banano vai produzir banano. Bom, na vida cristã acontece algo muito parecido com isto. Todo mundo pode dizer que é um cristão, mas a verdade só se pode saber quando apareçam os frutos. Se você é um cristão de verdade, então sua vida vai mostrar o fruto do Espírito. Isto, querido, não falha, mas não falha mesmo. Mas falando de fruto, há um mal-entendido no mundo cristão. Muitos acham que a prova de que você recebeu o Espírito Santo é o fato de que você fala línguas ou não. Mas Jesus não disse isso. Ao contrário, o Senhor Jesus adverte sobre o perigo de confiar em manifestações aparentemente miraculosas, esquecendo-nos daquilo que é fundamental. Veja o que diz São Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres?
então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Oh querido, o Senhor Jesus quer ensinar-nos a lição de que não basta estar na igreja ou dizer que somos cristãos. Todo mundo pode fazer isso. Mas o que é fundamental é viver em comunhão diária com Jesus e permitir que o fruto do Espírito apareça de maneira natural na experiência. O pensamento central desta primeira parte é que se somos bons porque vivemos em Jesus, faremos obras boas, que são as obras de Jesus. O mais importante é ser e não simplesmente fazer. Porque, querido, com um pouco de esforço, você pode fazer, mas jamais será. Para ser, é preciso nascer de novo, ser feito uma nova criatura. De outro modo, será impossível fazer coisas boas que sejam coisas boas autênticas. Isso é o que Jesus lhe disse a Nicodemos, quando lhe afirmou que aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. A segunda parte da lição desta semana nos mostra a receita para que os frutos do Espírito apareçam em nossa vida. Veja, em São João 15:5, Jesus disse o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta última expressão é fortíssima. Sem mim nada podeis fazer. Oh querido, nada é nada. Em realidade, sem Jesus, a única coisa que podemos fazer é aparentar, falsificar, pintar a fachada por fora, quando o edifício por dentro está caindo aos pedaços. E sabe, esse foi o problema da igreja ao longo da história. O viver apenas da aparência ou para a aparência. Nos tempos de Oséias, por exemplo, o profeta chamou o povo de Deus de bolo que não foi virado. Por quê? Porque estava cozinhado só por um lado, pelo outro estava cru. Bonito por fora, muito fruto, dourado, mas por dentro, massa crua, feia. Já nos tempos de Jesus, ele chamou a sua igreja de sepulcros caiados. Por quê? Por fora, mármore branco, lápidas preciosas, mas por dentro, osso, carne podre. E em nossos dias, Jesus se dirige à igreja da Laodiceia e a chama de igreja morna. Por quê? Tem um lado quente e outro lado frio. O resultado de se misturar água quente com água fria resulta em água morna. Por fora, muitas vezes, parece maravilhosa, mas por dentro é uma igreja fria, como um tímpano. Ah, querido, não te alegres muito. Não diga você: ah, sim, pastor, isso que você está falando é a verdade, a igreja é morna. Antes de pensar assim, eu devo olhar para a minha própria vida e analisar aquilo que eu sou. Os frutos que aparecem na minha vida são frutos do Espírito ou simplesmente frutos do meu próprio esforço? A vida que vivo é uma vida autêntica ou é somente fachada? A única maneira de apresentar frutos autênticos é estar conectado na videira. A videira é Jesus, o tronco é Jesus. Mas aqui entramos num outro ponto difícil. Como é que realmente sabemos se estamos conectados a Jesus, ligados a Jesus?
Como é que sabemos se permanecemos em Jesus ou não? Simplesmente porque dizemos que sim, oh querido? Simplesmente porque vamos à igreja? Ou porque nos portamos bem? Não, meu amigo. Tudo isso é teoria. A única maneira de saber se estamos conectados, ligados ou não a Jesus é se estamos separando todos os dias tempo para orar, para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Finalmente, tudo se resume a isso. Comunhão com Deus, estar ligado na videira, é passar tempo com Deus. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar a misericórdia divina que está à disposição para salvar qualquer ser humano a partir do momento que, usando a sua vontade, o pecador se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus como seu único Salvador. O estudo desta semana está baseado no capítulo 9 de Romanos. Na verdade, os capítulos 9, 10 e 11 formam uma unidade. O tema destes 3 capítulos é a nação de Israel. Em certo sentido, estes capítulos são como um parênteses. O que Paulo fala até o capítulo 8, poderia continuar falando a partir do capítulo 12 e não se notaria qualquer alteração no pensamento do autor. Isto porque nos primeiros 8 capítulos se expõe o Evangelho de Deus, isto é, as boas novas da justificação, nos capítulos 1 ao 5. As boas novas da santificação, nos capítulos 6 e 8. E as boas novas da glorificação, no capítulo 8. Depois, no capítulo 12, Paulo trata das implicações práticas do Evangelho. Como a verdade do Evangelho deve afetar nosso viver diário com relação a Deus, aos semelhantes, etc. Assim, temos que o capítulo 8 deveria preceder diretamente ao capítulo 12. No entanto, ao invés de fazer essa sequência temática, Paulo fez um parênteses de 3 capítulos, onde procura nos ajudar a entender onde se situa a nação de Israel nos planos e propósitos de Deus. Esse hiato de 3 capítulos se inicia com uma grande tristeza. Vamos ler os versos 2 e 3. Diz assim: que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Eu pergunto, por que Paulo estava triste? Porque Israel não tinha cumprido o propósito de Deus para seu povo. Qual é esse propósito? Estava esboçado por Deus em Êxodo 19:6. Diz: e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Presta atenção. Quando Deus convocou Israel para ser seu povo, o mundo estava mergulhado num grande lamaçal de paganismo, idolatria e pecado. Deus queria mostrar seu caráter para o mundo e por isso escolheu a nação de Israel. Eles deveriam viver de tal maneira que o mundo se sentisse atraído pelo modo de vida do povo escolhido por Deus. No entanto, infelizmente, esse povo escolhido se contaminou. Através do cerimonial de sacrifícios, Deus queria que eles refletissem a maravilhosa imagem de Jesus como único Salvador para todo mundo. Mas eles se perderam nas cerimônias em si. Se esqueceram de que tudo isso era apenas um símbolo do Cordeiro de Deus. Então, quando Cristo veio, o povo judeu não o recebeu e nunca compreendeu o propósito de Deus para a sua vida. Essa era a causa da tristeza de Paulo. Seu povo, as pessoas que tinham o mesmo sangue dele, tinham falhado. Tinham confiado unicamente no fato de que eram o povo escolhido de Deus, entre aspas, e se esqueceram de viver uma vida de comunhão pessoal com Jesus. O verso 6 é interessante, vou ler, diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado,
porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Sabe, esta declaração de Paulo é muito forte. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Isso quer dizer que nem todos os membros de uma igreja pertencem a Jesus Cristo. Sabe, querido, a forma é importante, mas não é tudo. O problema dos israelitas é que confiaram demais na forma. Muito símbolo, muito detalhe, muita regra. Imagine que somente em relação ao sábado foram criadas mais de 3.000 pequenas regras. Mas isso não era tudo. Não havia substância. Digo, mas isso era tudo. Não havia substância. Não havia vida. Deus não falhou. Ele jamais falha. Foi o povo que falhou. E agora Deus está levantando um remanescente daquela nação fracassada. A segunda parte da lição aborda um assunto delicado. Está no versículo 13. Lembra que estamos estudando no capítulo 9. Diz assim, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Sabe, esta é uma referência ao texto de Malaquias. Muitas pessoas usam este verso e os seguintes para defender a doutrina da eleição divina, ou seja, a ideia de que uns nascem eleitos para a salvação e outros eleitos para a perdição. Mas, para entender este verso dentro do contexto, é preciso entender que no capítulo 9 não se aborda casos de indivíduos, e sim do povo de Israel como um todo. Esaú e Jacó não são analisados como pessoas, e sim como símbolos. Oh, meu querido, Deus seria injusto se determinasse que uns deveriam nascer para salvar-se e outros nascer para perder-se, sem contar a decisão individual dos seres humanos. Qual seria, então, a importância da vontade? Para que Deus chamaria ou convidaria uma pessoa se a salvação ou a perdição dessa pessoa já está determinada? O próprio apóstolo Paulo pergunta no verso 14 o seguinte, que, pois, diremos? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. E logo após, no verso 15, diz, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Vamos pensar, como haveria justiça em Deus se ele se compadecesse de uns e não de outros? Aqui aprendemos algo muito interessante sobre a misericórdia e a compaixão de Deus. Deus, querido, derrama sua misericórdia sobre alguns, diz, de quem eu tenha misericórdia. Mas por que só de alguns? Por que essa misericórdia de Deus não é estendida para todos? A verdadeira pergunta não seria essa. A verdadeira pergunta seria, por que Deus tem misericórdia de alguém? Na verdade, nenhum de nós merece a misericórdia de Deus. Não merecemos nenhuma gota de sua misericórdia. Se Deus não tivesse misericórdia de ninguém e desejasse que todos morrêssemos por nossos pecados, ele seria absolutamente justo, porque isso é exatamente o que cada um de nós merece. O assombroso disso é que Deus tenha misericórdia de alguém. O assombroso é que alguém chegue a ser salvo. Mas apesar de ninguém merecer, Deus amou a todo mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crer não pereça. Lembre-se, aquele que não crer, que nele crer, só ele terá a vida eterna. A misericórdia divina é para todos, mas somente vale para alguns, ou seja, para aqueles que aceitarem a oferta divina. Oi, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que todos os seres humanos somos pecadores. E a menos que reconheçamos esse fato e nos arrependamos, jamais alcançaremos a salvação. Para começarmos, vamos analisar Romanos 1, 16 e 17. Diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de
todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esses foram os versos que sacudiram a mente e o coração de Martinho Lutero para iniciar a reforma. Os versos têm algumas palavras impactantes. Vou analisar essas palavras. A primeira delas é a palavra evangelho. Não tenho vergonha, não me envergonho do evangelho, diz Paulo. E por que teria que se envergonhar? ¿Por quê? Porque, como já explicamos na introdução, ser cristão naqueles tempos era ser considerado como um rebelde, um pária, um homem contra o governo de Roma. Ninguém em sã consciência gostaria de ser identificado com aquele grupo de gente fanática e rebelde. Por isso, Paulo afirma que não tinha vergonha do evangelho. A palavra grega que se traduz como evangelho significa boa nova, ou seja, notícia maravilhosa. E qual é essa boa notícia que Paulo anuncia? Que o ser humano não precisa mais olhar para o futuro simplesmente com a esperança de que um dia virá o Messias. Por quê? Porque o Messias já é uma realidade presente na pessoa de Cristo, que veio e morreu na cruz do Calvário, pagando com a sua morte a dívida que os seres humanos tinham contraído por causa da desobediência. Sem dúvida nenhuma, não poderia existir melhor notícia do que esta. A outra palavra que devemos considerar no texto é a palavra poder. Paulo afirma que o evangelho é poder. Por quê? Primeiro, poder para derrotar o inimigo de Deus. Poder para quebrar as correntes de escravidão que aprisionam os seres humanos. Todos os homens estavam sob a dívida do pecado. E o pagamento dessa dívida requeria a própria vida. Mas o ser humano não queria morrer. E estava numa situação desesperadora. Então aparece Jesus e morre no lugar do homem. E agora o inimigo de Deus não tem mais outra saída, senão liberar o ser humano. O ser humano está resgatado. Por isso o evangelho é poder. Mas além disso, o evangelho é poder para transformar o ser humano numa nova criatura. Essa é a boa nova do evangelho. Olha, por exemplo, este exemplo. Eu conheci Andrés numa das cidades mais violentas do mundo. Ele tinha fama de mau. Tinha passado vários anos na prisão pagando pelos seus crimes. Foi na prisão que o evangelho o alcançou e o transformou. Era uma noite gelada de inverno. Andrés estava agonizando, tremia de frio, quase congelado, estava esperando a morte. Foi nessas circunstâncias que me escutou pregar através do rádio de um companheiro de cela. Aquela noite, o Espírito de Deus tocou seu coração. Ele tinha ouvido muitas vezes falar de Jesus, mas achava que a religião era coisa de pessoas fracas. Ele sempre tinha se considerado um homem valente. Armado até os dentes, ele tinha trazido muita dor a muitas pessoas. Era mau e cruel. Tinha escolhido o caminho do crime quando era apenas um adolescente e culpava a sociedade por não ter lhe dado a opção de outro caminho para escolher. Mas naquela noite, ele estava morrendo aos poucos e a morte assusta os mais valentes. Então, na quase penumbra da sua agonia, entendeu que Deus o amava e queria dar-lhe um coração novo. E aí ele suplicou, chorou, clamou a Jesus por uma segunda oportunidade e adormeceu. Na manhã seguinte, viu o sol entrar pela janela. Estava na prisão, na enfermaria da prisão. Os raios do sol eram insistentes, apesar da neblina. Eu estava vivo, me disse ele, quando o conheci. Não podia esconder a emoção. Eu estava vivo. Deus me estava dando uma segunda chance.
Querido, já se passaram 30 anos desde aquela noite fria na cela gelada de uma prisão. Andrés é hoje um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Está livre e realiza um trabalho extraordinário que ajuda meninos delinquentes. Esse é o poder transformador do Evangelho. Mas para apoderar-se dele é preciso ter fé. E essa é a outra palavra que precisamos estudar, fé. Fé é crer. Eu gosto mais da palavra confiar, porque demonstra amizade, convivência, companheirismo, amor. Só é possível confiar em alguém a quem se ama. E só se pode ter fé em Deus se você o amar e viver com Ele uma vida de permanente comunhão. A última palavra que analisaremos é a palavra justiça. Justiça é um estilo de vida, sem erros, sem falhas. O ser humano pode tentar ser justo pelas suas próprias forças, mas jamais vai conseguir, pois o homem é mau por natureza. Então só pode ser justo através da justiça de Cristo. Justiça é a própria pessoa de Jesus. E o ser humano que deseja ser justo precisa viver em comunhão com a pessoa de justiça que é Cristo. A segunda parte da lição explica por que o justo necessita viver, precisa viver pela fé. É que o homem, veja, você, eu, todos os seres humanos de todos os tempos, nós somos pecadores e maus por natureza. Explico. Quando saímos das mãos de Deus, Adão e Eva, quando eles saíram das mãos de Deus, eles tinham a natureza perfeita, ou seja, a inclinação natural para fazer o bem, para andar nos caminhos de Deus. Só que, apesar disso, nossos primeiros pais decidiram voluntariamente desobedecer. E ao fazer isso, eles perderam a natureza perfeita e adquiriram instantaneamente a natureza imperfeita. Agora, com essa natureza é impossível andar nos caminhos de Deus. É impossível. O profeta é claro ao afirmar em Jeremias 13:23 o seguinte: porventura pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis vós fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Claro que não. Veja, com a natureza pecaminosa com a qual nascemos, é impossível andar nos caminhos de Deus, de ser justos. Você pode se esforçar quanto quiser. Pelo contrário, olha o que Paulo afirma em Romanos 3, a partir do versículo 10 ao 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. E o profeta Isaías já havia dito isto séculos antes. Em Isaías capítulo 1, versos 4 e 6, diz: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Essa é a realidade triste do ser humano. E não foi só nos tempos de Isaías e de Paulo, mas em todos os tempos, inclusive no nosso tempo. Inclusive, pior ainda, deveria ser a expressão correta. Nos nossos dias, o ser humano acha que cada vez está evoluindo, está mais perfeito, está se desenvolvendo, avançando em todos os sentidos. Mas olha o que Paulo afirma em Romanos, capítulo 1, versículos 22 ao 28.
dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Me diz uma coisa, não é este um triste relato, um quadro, um retrato do ser humano dos nossos dias? Olá, querido, novamente aqui juntos. O propósito da lição desta semana é mostrar como o Evangelho chegou a Roma e como a igreja daquele tempo vivia naquela cidade grande e pagã. Vamos começar revisando a data na qual a epístola foi escrita. Vamos ver também o lugar onde Paulo estava quando escreveu a epístola aos Romanos. Sabe, isto é necessário, não apenas para fazer história, mas também para conhecer o contexto, porque conhecer o contexto, isso sempre ajuda a entender melhor a mensagem que estamos estudando. Por outro lado, devemos ter em conta que a Bíblia tem o propósito de ajudar você a viver uma vida cristã vitoriosa e feliz. Você não pode estudar a Epístola aos Romanos apenas com o desejo de aumentar seu conhecimento teórico. Deve, sim, estudar com o objetivo de conhecer melhor a Deus e também de saber qual é o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Porque te digo uma coisa, veja, Deus deseja participar das suas lutas, das suas atividades diárias. Ele deseja formar parte dos seus sonhos e expectativas. E a única maneira de fazê-lo é através da Bíblia. Por isso você precisa estudar mais além da história. Precisa haver um pai de amor, com seus sábios conselhos prontos para orientar você, para ajudar você a chegar ao porto desejado dos seus sonhos. Não fique só na história. Veja o que tem por trás para você. Voltemos na história agora. Veja, as igrejas cristãs do primeiro século não eram nem um pouquinho diferentes das nossas igrejas hoje em dia. Ao largo do tempo, sempre houveram e sempre haverão pessoas de personalidade difícil, duras de se relacionar, pessoas boas até, mas duras de se relacionar. Pessoas, infelizmente, cheias de traumas, de complexos. E para esconder a dor íntima que carregam, se escondem muitas vezes atrás de uma cortina de piedade. Essas pessoas parece que desejam o melhor para a igreja, mas só criam problemas com assuntos que não têm importância. E o pior é que nem sequer percebem o que estão fazendo. Bom, em Roma as coisas eram assim. E então, dos conselhos que Paulo escreveu para a igreja de Roma, nós podemos aprender lições que nos ajudarão hoje na igreja local. Bom, em Roma as coisas eram assim. E agora, dos conselhos que Paulo deu à igreja romana, podemos aprender lições que nos ajudarão hoje na igreja local. Veja, o apóstolo escreveu pelo menos 13 cartas. Hoje essas cartas são conhecidas como as epístolas paulinas. Paulo tinha um sonho. Seu sonho era ir a Roma, evangelizar Roma, pregar o evangelho lá.
Acredita-se que Paulo escreveu esta carta aos Romanos no ano 58 da nossa era, enquanto ele estava na sua terceira viagem missionária. Ele estava numa região de Corinto. Nessa mesma viagem, Paulo fez outra coisa. Ele recebeu ofertas das igrejas de Macedônia e de Acaia para os pobres da igreja de Jerusalém, para onde ele estava indo. O apóstolo Paulo não conhecia aos cristãos de Roma quando escreveu a carta. Ele ainda não tinha ido para lá. Pensava ir, mas não tinha ido. O núcleo da igreja romana parecia ter sido formado por judeus romanos que tinham sido convertidos em Jerusalém, assistindo à festa da Páscoa celebrada depois da morte e da ressurreição de Cristo. A maior parte desses novos seguidores de Cristo voltaram para Roma, levando a semente do Evangelho, e deram início à igreja de Roma, lá naquela grande cidade. A segunda parte da lição nos leva a analisar o capítulo 15, versículos 20 ao 27. Neste trecho, se analisa o porquê Paulo demorou para ir a Roma, apesar de que Roma era uma cidade grande, um desafio para a evangelização. Olha o que encontramos nos versos 20 e 22. Diz assim: E dessa maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Oh, querido, aqui tem uma lição preciosa que nós precisamos aprender. A igreja cristã estava nascendo. O evangelho precisava ser levado a todos os lugares. Então, por que perder o tempo numa cidade onde o evangelho já tinha sido pregado, como Roma? Paulo era um plantador de novas igrejas, um conquistador de novas fronteiras, um missionário de primeira. Agora, que pena, sabe, que às vezes, hoje em dia, quando é preciso dividir uma igreja grande para dar origem a uma nova igreja, ninguém quer abandonar a comodidade, o conforto da igreja grande. E eu me pergunto, para onde foi o espírito missionário dos tempos antigos? Para onde foi o espírito missionário de Paulo? Mas apesar de Paulo estar preocupado em penetrar novos lugares, ele fez também planos para visitar Roma. Não para ficar lá, sino para que Roma servisse de ponto de apoio para evangelizar a Espanha. Pelo menos é isso que diz o verso 24, veja. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Você percebe? Espero que de passagem vos verei, diz o apóstolo. Porque o seu verdadeiro objetivo era evangelizar a Espanha, que ainda não conhecia de Jesus. Ao estudar a terceira parte da lição, no entanto, vemos que os planos de Paulo de ir a Roma não saíram como ele tinha pensado. Quer dizer, ele chegou a Roma, mas não do jeito que ele queria, sino de uma maneira completamente diferente dos seus planos humanos. Explico. Depois de escrever a carta aos romanos, então Paulo viajou para Jerusalém, levando as ofertas que tinham sido recolhidas para ajudar aos pobres da igreja de Jerusalém. Aí em Jerusalém, ele pensava, deixo as ofertas aqui e vou para Roma, porque eu já prometi para eles que ia para lá. Mas não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque foi preso em Jerusalém como consequência das intrigas inventadas pelos judeus. Então, Paulo foi julgado e condenado e ficou 2 anos preso em Cesareia, que fica pertinho de Jerusalém. Agora, lá da prisão, ele apelou a César, que estava em Roma, e então César aceitou sua apelação e ele viajou para ser julgado lá em Roma. Só que essa viagem foi uma viagem sofrida.
Talvez seja preciso você ler a história toda, completa, da viagem de Paulo. Está nos capítulos 27 e 28 do livro de Atos. Leia isso. Lá você verá que durante essa viagem de Jerusalém, saindo da prisão de Cesareia para Roma, ele sofreu um naufrágio. E foi por causa disso que ele foi parar na ilha de Malta, onde muitos foram evangelizados. Quer dizer, mesmo preso, o apóstolo continuava evangelizando. Finalmente, depois de 3 anos, falando para os irmãos de Roma que iria visitá-los, o desejo de Paulo se cumpriu e ele chegou em Roma. Só que chegou preso. Tratado de uma maneira até cordial, mas preso. Agora, a grande lição que aprendemos de tudo isto é que muitas vezes, querido, muitas vezes, as coisas não saem como queremos. Apesar de pedir a bênção divina, apesar de estarmos envolvidos no serviço de Deus. Agora, quando isto acontece, quando as coisas não saem como queremos, no início, a tendência humana é sentir-nos chateados. É pensar que Deus não se preocupa com a gente. Só que o tempo se encarrega de mostrar-nos que Deus jamais se engana. Porque, sabe, Deus tem seu tempo e com frequência o tempo divino não combina com o nosso tempo humano. Só que finalmente as coisas saem melhores do que nós humanos tínhamos planejado. O que estou querendo dizer? Olha, Paulo chegou em Roma preso. Ele não tinha planejado isso, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Agora, nessas circunstâncias, talvez você se pergunte, como é que o apóstolo poderia pregar o evangelho se estava preso? Mas, por outro lado, não foram suas palavras, seus sermões, os que ganharam as pessoas, mas sim as suas feridas, suas dores, seus sofrimentos. Isso é o que diz Filipenses capítulo 1, versos 12 ao 14. Veja, vou ler o texto. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Você viu, querido, a dor e as aflições jamais chegam à vida dos filhos de Deus porque Ele mandou essa dor. Não, Deus é autor só das coisas boas. Quero que você entenda que a dor sempre é mandada pelo inimigo para destruir a vida dos filhos de Deus. Agora, Deus pega essa dor e a transforma não apenas num instrumento de formação, mas num instrumento de pregação. Certamente em Roma, havia pessoas que jamais se converteriam com um sermão de Paulo. Jamais. Mas se converteram ao ver a serenidade, a calma de Paulo em meio de tanta injustiça que estava se cometendo contra ele. Portanto, não desespere. Se você neste momento está sofrendo, se neste momento você está passando um momento difícil, as coisas não estão saindo como você gostaria, por favor, tenha paciência. Porque na agenda divina, tudo, escuta, apesar de você estar derramando lágrimas, na agenda divina, tudo está saindo conforme a vontade divina. E você sabe que os planos de Deus sempre são maiores e melhores do que nossos planos. Olá, querido. O objetivo da lição desta semana é mostrar que os seres humanos precisamos de repouso para conservar uma vida saudável nos aspectos físicos, mental e espiritual. Falemos inicialmente do trabalho. Veja, o trabalho foi planejado por Deus como uma bênção para o ser humano, antes mesmo do pecado existir.
O trabalho não é consequência do pecado. O que apareceu com o pecado foi o aspecto cansativo, extenuante, desgastante do trabalho. Por outro lado, depois da entrada do pecado, o ser humano se transformou num ser egoísta, permanentemente insatisfeito. Então começou a trabalhar como um louco, porque descobriu que a recompensa do trabalho é o dinheiro. E essa é a realidade do ser humano de hoje. O homem não tem tempo para nada, trabalha sem parar. Quanto mais tem, parece que mais quer. Antes de continuar, devemos dizer que o inimigo de Deus, veja, ele não gosta de nada que é feito com equilíbrio. Ele gosta dos extremos. Se não conseguir levar você para um extremo, vai levá-lo para o outro. Isso acontece com tudo na vida, inclusive com o trabalho. Encontramos a preguiça e o ócio de um lado e o trabalho exagerado do outro. Quero que saiba que ambos extremos são perigosos. Mas a lição desta semana analisa o extremo de trabalhar demais e não ter tempo nem para Deus, nem para a família, nem para descansar, nem para nada. Outro dia eu achei uma pessoa que me disse: eu não tenho tempo para nada. Meu nome é trabalho e meu sobrenome hora extra. Ele disse isso com um certo ar de orgulho, mas ele ignora que o tempo vai se encarregar de lhe mostrar quão errado ele estava. Não somente no aspecto da saúde, mas também no aspecto familiar e das relações humanas. O repouso é uma necessidade. E este é o segundo ponto importante da nossa lição. Veja o que diz Éxodo capítulo 23, versículo 12. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Este versículo enfatiza a importância do descanso. Todo ser vivo precisa de descanso, assim como precisa de alimento. O descanso é um estado reduzido de atividade mental e física que faz com que a pessoa se sinta revigorada, rejuvenescida e preparada para continuar com suas atividades cotidianas. Mas o descanso não é simplesmente inatividade, requer confiança em Deus. A pessoa que descansa se encontra mentalmente relaxada, livre de ansiedade e fisicamente calma. O descanso é essencial para a saúde e básico para a qualidade de vida. Sem descanso, a capacidade de concentração e de exercer as atividades cotidianas diminui e, por outro lado, aumenta a irritabilidade. A falta de descanso normalmente vem acompanhada do transtorno do sistema nervoso e da lentidão de pensamentos. É por isso que Jesus um dia disse aos seus discípulos: vinde à parte e repousai um pouco. Quer dizer, se desejamos ter um corpo saudável, devemos levar a sério o conselho do Senhor. A terceira parte da lição enfatiza a necessidade de descansar em Deus. O descanso saudável não é só inatividade, nem é meditação vazia, o que está de moda em nossos dias. O verdadeiro descanso só é possível ao lado de Jesus. Veja o que diz Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Existem alguns aspectos neste texto bíblico que preciso destacar. O primeiro é: vinde a mim. Este é um convite. O mais extraordinário e doce convite que você pode receber. Mas a ideia do texto
é que se você deseja provar o verdadeiro descanso, que só Jesus pode dar, você tem que ir a Jesus. Enquanto você procurar repouso longe de Jesus, seus esforços acabarão em nada. Infelizmente, vivemos em dias quando a humanidade busca repouso e renovação das energias na meditação transcendental, nas diversões ou simplesmente no feito de não fazer nada. Mas o texto é claro. Somente Jesus pode oferecer verdadeiro repouso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz. Esse é o convite de Jesus. Cansados de quê? Sobrecarregados de quê? Cansados da ansiedade, do estresse, cansados das preocupações, cansados de buscar e buscar sem nunca achar. A promessa de Jesus é que se você o procurar, levando o seu cansaço e suas cargas a Ele, Ele dará descanso para a sua alma. Não é somente descanso para o corpo, é descanso para a alma. Verdadeiro descanso. O cansaço que destrói e mata não é o cansaço físico, mas o cansaço que acaba com a vontade de viver, que leva ao desespero, que enlouquece a pessoa, que afunda a pessoa na depressão, é o cansaço da alma. E Jesus oferece esse tipo de descanso. Eu sempre digo, e muitos não concordam comigo, mas eu digo que o cristão, o Filho de Deus, que vive em comunhão diária com Jesus, jamais sofre com estresse. Pode ficar cansado, mas não ser derrotado pelo estresse, porque ele tem confiança em Jesus. Ele tem o descanso para a alma. O problema é que, às vezes, pelo corre-corre da vida diária, quebramos a comunicação com Cristo. Nos esquecemos de passar tempo com Ele, de orar, de meditar no seu amor, esquecemos de estudar a Bíblia, e a consequência é o cansaço da alma, que se manifesta em alguma forma de estresse ou depressão. Mas o texto não termina assim. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Que jugo é esse? De que jugo fala o Senhor? Vamos a alcançar o repouso carregando um jugo? Não acabaremos mais cansados desse jeito? Não, querido, claro que não. Ir a Jesus é um jugo pelo simples fato de que a natureza humana não gosta de cultivar o companheirismo com Cristo. Portanto, separar tempo para orar, para estudar a Bíblia, é algo que faremos usando o esforço humano. Será um jugo que vamos ter que carregar. Pastor, então estou perdido porque eu não tenho forças. Você pode dizer em seu coração. Mesmo que você não acredite, querido, eu lhe garanto que você sim tem forças. Se você não tivesse forças, você não se levantaria de madrugada para ir trabalhar. Quer dizer, você tem forças quando quer e para aquilo que quer. Você tem forças, mas direciona unicamente para as coisas passageiras desta vida. Olhe para Jesus. Aceite seu jugo. Separe tempo para estar com Ele, porque no final das contas, este jugo, esta carga, o jugo de forçar-se para passar tempo com Jesus é muito mais leve que a carga do cansaço da alma que você tem que levar sobre seus ombros quando está longe de Jesus. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que a alegria, que é fruto do Espírito Santo, não depende das circunstâncias, sejam elas boas ou péssimas. Depende da comunhão que o ser humano mantém com Jesus. Começaremos vendo o que Paulo diz quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Veja, quando Paulo escreveu isto,
estava na prisão em Roma. E nessas circunstâncias, Paulo poderia ter passado o tempo choramingando, lamentando-se, mas, em vez disso, ele se alegrou e animou os outros a fazer a mesma coisa. Pode ser que você, neste momento, não esteja fisicamente preso, mas, quem sabe, você leva cadeias de outro tipo. A sua saúde que anda mal, o seu matrimônio em problemas, conflitos no trabalho, filhos que destroçam seu coração, enfim. Como pode Paulo ser feliz em meio da prisão? Como pode você ser feliz na sua prisão, na prisão das suas circunstâncias? Paulo explica: alegrai-vos no Senhor, diz ele. Não alegrai-vos nos seres humanos, não alegrai-vos nas circunstâncias, não alegrai-vos nos tempos bons, mas alegrai-vos no Senhor. Este é o segredo. Não falhou com Paulo e também não vai falhar com você. Cristo é o todo na vida de Paulo. E todo o resto ele o considera por perdido. A sua herança, a sua raça, seus conhecimentos, tudo ele olha como lixo, com um só propósito: alcançar o conhecimento de Cristo e ganhar a Cristo. E a Cristo ele tem pela fé. E não é que, tendo Jesus pela fé, alcançou tudo, não, mas prossegue para ver se consegue ganhar o prêmio do céu em Cristo Jesus. A vida para Paulo é Cristo. Agora eu te pergunto, o que é a vida para você? Eu me pergunto a mim, o que é a vida para mim? Prazeres, glória, dinheiro, conforto, fama? Que difícil é sentir alegria e gozo verdadeiro quando qualquer destas coisas se constitui no objetivo da vida. Porque tudo isso, querido, é miragem, é a miragem da felicidade. O segredo da alegria, do gozo verdadeiro é Cristo. E nada mais que Cristo. E ter Jesus é fácil, não custa nada. Deus lhe oferece tudo de graça. E tudo o que você precisa fazer é ter fé em Jesus. Não confiar em você mesmo, nem em nenhum outro, mas unicamente confiar em Jesus. O problema é que confiar não é apenas um assunto de emoção, mas um assunto de ação. Jamais eu poderei confiar em Jesus se não passo todos os dias tempo com Ele. Isto é, em resumo, estar em Jesus. E só poderei alegrar-me em tudo quando estou em Jesus, vivendo com Ele uma vida diária de comunhão. A segunda parte da lição nos leva a meditar na alegria, no gozo de Jesus. Há algo que aparentemente confunde na personalidade de Jesus. Isaías diz que ele era um varão de dolores, de dores, experimentado em quebranto. E, no entanto, ele, Jesus, era ao mesmo tempo um ser cheio de gozo, de alegria. Mas veja, o regozijo, a alegria de Jesus não nascia apenas da satisfação de seus sentidos. Embora, sem dúvida, ele se deleitava com uma comida gostosa, com uma boa noite de descanso. Mas sua alegria nascia do fato de saber que estava fazendo a vontade de seu Pai. Ele tinha vindo a esta terra a resgatar aquilo que tinha se perdido e sabia que o preço do resgate era dor, sofrimento e finalmente a morte. Jesus era consciente da sua missão e do alto custo que a missão tinha. Sabia que cada dia que passava, ele se aproximava do triste fim. Quer dizer, triste para ele, que como ser humano tinha instinto de conservação e não queria a dor
mas um final feliz para a raça humana, que por causa do sofrimento de Cristo, desfrutaria da vida eterna. O gozo, a alegria inundava o coração de Jesus, apesar da tristeza da dor, por causa da salvação do ser humano. Jesus era uma mistura de sentimentos. A dor que se aproximava, o sofrimento que chegava e o gozo, a alegria que se aproximava por causa da redenção do homem. A maior alegria de Jesus era saber que o ser humano perdido podia ser salvo. Tudo isto nos ensina algo extraordinário. Nesta vida, querido, ninguém sente alegria na dor. Por que não? Pelo simples fato de que a dor é uma experiência que surgiu depois da entrada do pecado. Portanto, não se sinta pecador porque você não gosta da dor. Isso é normal, é próprio da natureza humana. Oh, querido, só os masoquistas buscam e se alegram com a dor. E o masoquismo é um desvio de personalidade. Entremos agora na terceira parte da lição. Tem que ver também com a alegria de Jesus. A satisfação de Cristo nascia do fato de fazer a vontade do Pai. Mas agora, olhe o que ele mesmo diz. Isto está registrado em São João 15, 10 e 11. Diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tendo-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Meu gozo esteja em vós. Quando é que estará o gozo de Jesus em nós? Quando obedecermos a sua palavra. Assim de simples, sem complicações. Mas olha como são as coisas. Muitos acham que os mandamentos de Deus estão ali para nos criar problemas, para tirar a nossa liberdade, para ser um fardo horrível de se carregar. Mas agora vem Jesus e diz que eles estão ali para trazer-nos alegria, trazer-nos gozo. Vem Jesus agora e diz que a obediência a esses mandamentos faz que o nosso gozo, a nossa alegria seja cumprida. Isto não é extraordinário? Mas vejamos por que a obediência produz alegria. É que o ser humano foi criado originalmente para obedecer. A sua natureza original na criação era uma natureza obediente. É verdade que depois da entrada do pecado, o homem adquiriu a natureza pecaminosa, desobediente. Mas a desobediência é outra experiência intrusa. É o fruto da entrada do pecado neste mundo. Mas no fundo, o ser humano se deleita em fazer a vontade de Deus. Quer dizer, obedecer produz gozo, produz alegria. Embora a natureza pecaminosa leve o ser humano pelos caminhos da desobediência, a desobediência traz o peso da culpa, o fardo atormentador de saber-se rebelde, o instinto de morte que o pecado traz consigo. Se o ser humano soubesse disto, até pelo motivo egoísta de ser feliz, ele tentaria obedecer. Claro que aquele que nasceu do Espírito não obedece para ter gozo, obedece simplesmente porque ama a Deus e reconhece sua soberania, mas o resultado, o fruto disso é a alegria, é o gozo.